De volta ao antigo Israel, na época em que os juízes governavam o povo, uma história aconteceu que mudaria para sempre a jornada de uma família. Esta não é apenas uma narrativa de dor e dificuldades, mas de escolhas importantes, compromisso inabalável e um amor que ultrapassou barreiras culturais. É a história de uma mulher chamada Ruth, uma estrangeira que deixou tudo o que conhecia para seguir sua sogra rumo a uma terra desconhecida. Essa história nos lembra que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus ainda pode estar agindo, moldando vidas para um propósito maior. Vamos voltar no tempo e conhecer uma família de Belém que, movida pela fome, deixou sua terra natal e descobriu algo muito maior do que a sobrevivência em um país distante. Foi assim que uma jovem moabita se tornou parte essencial da história do povo de Deus. O livro de Ruth começa em um tempo de luta. Como explica Ruth 1:1, durante o período dos juízes, uma fome severa atingiu a terra. Um homem de Belém, em Judá, com sua esposa e 2 filhos, decidiu se mudar temporariamente para Moabe para escapar da crise. Ironia do destino, Belém, que significa casa do pão, não tinha alimento para oferecer. Diante dessa realidade dolorosa, um homem chamado Elimeleque decidiu agir para proteger sua família. Não foi uma decisão tomada levianamente. A fome estava causando sofrimento por todo Israel. Elimeleque olhou para sua esposa Noemi e seus filhos Malom e Quilion e entendeu que, se permanecessem, talvez não sobrevivessem. Embora tenha sido doloroso partir, a família juntou seus pertences e iniciou uma jornada difícil. Eles saíram das regiões montanhosas de Judá, cruzaram o Mar Morto e chegaram às terras altas de Moabe. Era um lugar com rostos desconhecidos, costumes diferentes e, o mais importante, outros deuses. Historicamente, os moabitas eram inimigos de Israel. Eles descendiam de Moabe, filho nascido do relacionamento de Ló com sua filha mais velha, uma origem vergonhosa aos olhos dos israelitas. Mesmo assim, a fome não deixou escolha a Elimeleque. Segundo o versículo 2, eles se estabeleceram em Moabe. Embora a intenção fosse ficar apenas até o fim da fome, começaram a construir uma nova vida ali. Como estrangeiros em uma terra estranha, tentaram se adaptar. Elimeleque trabalhou para sustentar a família, enquanto Noemi cuidava dos filhos e mantinha vivos os costumes e a fé do seu povo, mesmo longe de casa. Os anos passaram. Malom e Quilion se tornaram homens, aprenderam o idioma moabita, fizeram amizades e foram se integrando à cultura local. Mas então, suas vidas mudaram de novo. Como está escrito em Ruth 1:3, Elimeleque, marido de Noemi, morreu. De repente, Noemi tornou-se viúva em uma terra estrangeira. Seus 2 filhos, já adultos, assumiram a responsabilidade de cuidar da família. Noemi sentiu profundamente a perda do marido, mas encontrou consolo nos filhos. Com o tempo, Malom e Quilion se envolveram mais com a sociedade moabita e acabaram se casando com mulheres da região. O versículo 4 nos conta que eles se casaram com moabitas, Orfa e Ruth. Malom casou-se com Ruth, uma jovem conhecida por sua bondade e caráter forte. Quilion casou-se com Orfa, igualmente dedicada e generosa. Embora viessem de uma cultura que adorava outros deuses, essas mulheres acolheram a fé de Noemi e aceitaram seu modo de vida. Entraram para a família com o coração aberto e aprenderam muito sobre os costumes israelitas com a orientação de Noemi. A família viveu em paz por um tempo. As noras de Noemi dividiam as tarefas do dia a dia, cuidavam da casa e umas das outras. Juntas formaram um grupo unido e solidário, mas a alegria foi novamente interrompida por uma tragédia. Malom e Quilion morreram. O versículo 5 diz que Noemi ficou sem os 2 filhos e o marido. Mais uma onda de perda invadiu sua vida. Primeiro o marido, e agora os 2 filhos se foram.
A causa da morte não é mencionada. Não sabemos se foi doença, acidente ou outra coisa. Tudo o que sabemos é que a dor voltou, e com força. Noemi, Ruth e Orfa agora eram todas viúvas. Elas compartilhavam não só a casa, mas também uma tristeza profunda. O mundo de Noemi desmoronou. Ela não tinha mais marido, filhos, nem netos, apenas suas 2 noras, que também choravam suas perdas. Naquela terra estranha, as 3 mulheres se apoiavam umas nas outras, mas o futuro era incerto. Naquele tempo, a sobrevivência de uma mulher dependia muito da presença de um marido ou filho. Sem homens na família, a situação delas se tornava ainda mais frágil. Noemi entrou em um período de tristeza profunda. As noites eram carregadas de dor, e cada manhã trazia a lembrança do que ela havia perdido. Então, uma pequena esperança surgiu. Como diz Ruth 1:6, Noemi ouviu dizer que o Senhor havia abençoado novamente o povo de Israel, trazendo alimento. Com essa notícia, Noemi e suas noras começaram a se preparar para a viagem de volta. A fome tinha acabado. Deus, mais uma vez, havia trazido fartura à terra de Judá. Para Noemi, aquilo parecia um sinal. Depois de quase 10 anos em Moabe, seu coração se moveu para retornar à terra natal. Não havia mais motivo para permanecer em um lugar estrangeiro. Decidir partir não foi fácil. Moabe havia sido seu lar por uma década. Foi onde seu marido e filhos morreram e foram sepultados. A terra guardava memórias, tanto felizes quanto dolorosas. Ainda assim, Belém a chamava novamente. Lá, talvez ainda houvesse família, antigos amigos, rostos conhecidos de sua juventude, pessoas que a lembravam de antes de sua vida ser despedaçada. Noemi arrumou os poucos pertences que ainda lhe restavam. Os anos haviam lhe tirado quase tudo. Orfa e Ruth ajudaram Noemi a juntar provisões para a longa viagem de volta a Judá. Juntas, as 3 mulheres começaram a jornada. Mas ao longo do caminho, Noemi começou a pensar no que o futuro poderia reservar para suas noras. Elas ainda eram jovens, belas e cheias de esperança, com toda a vida pela frente. Por que deveriam deixar tudo para trás e seguir uma mulher mais velha, marcada pela dor e pela perda, rumo a uma terra que nem conheciam? Enquanto caminhavam, Noemi parou de repente, virou-se para as noras, com os olhos cheios de lágrimas, e falou com profunda emoção, como descrevem os versículos 8 e 9. Voltem, cada uma, para a casa de sua mãe. Que o Senhor as abençoe pela bondade que mostraram aos seus maridos e a mim. Que Ele as ajude a encontrar paz e uma nova vida no lar de outro marido. Noemi não estava pensando em si mesma. Ela pensava no que seria melhor para Ruth e Orfa. Se fossem para Israel, seriam vistas como estrangeiras, mulheres moabitas em um lugar que não confiava em forasteiros. Mas em Moabe, eram conhecidas, aceitas e amadas. Tinham família ali. Poderiam recomeçar, casar-se e ter filhos. Por amor, Noemi deu sua bênção e as beijou, pronta para seguir sozinha. Então elas choraram, como continua o versículo 9. O vínculo entre aquelas 3 mulheres era profundo. Tinham compartilhado anos de alegria, perda e dor. Despedir-se não era fácil. Ruth e Orfa não estavam prontas para dizer adeus. O versículo 10 diz que elas responderam: iremos com você para o seu povo. Mas Noemi, com delicadeza, insistiu para que pensassem melhor. Ela lembrou que ficar com ela não oferecia um futuro real. Como explicou nos versículos 11 a 13, por que viriam comigo? Não tenho mais filhos para dar-lhes como maridos. Mesmo que eu me casasse esta noite e tivesse filhos, vocês esperariam até que eles crescessem? Ficariam sem se casar por todos esses anos? Suas palavras eram dolorosas, mas sinceras. Em Israel, a tradição era que o irmão do falecido se casasse com a viúva para que a linhagem da família continuasse. Mas Noemi não tinha mais filhos. E mesmo que tivesse, a espera seria irreal. Ela disse: é mais amargo para mim do que para vocês, porque a mão do Senhor se voltou contra mim.
Noemi não estava apenas triste. Ela se sentia completamente abandonada. As três mulheres choraram novamente, profundamente tocadas pelo que estavam enfrentando. Então, Orfa tomou uma decisão difícil. O versículo 14 diz: elas choraram em voz alta de novo. Então, Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth apegou-se a ela. Entre lágrimas, Orfa deu a Noemi um último beijo. Não foi uma escolha fácil, mas foi prática. Ela voltaria para casa, para seu povo, sua cultura e o mundo familiar em que cresceu. Tentaria reconstruir sua vida. Noemi não a julgou. Em vez disso, voltou-se para Ruth e disse pela última vez no versículo 15: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses, vá com ela. Noemi queria realmente liberar Ruth de qualquer obrigação. Ela acreditava que Ruth merecia uma vida plena, sem carregar o peso da dor de uma mulher mais velha. Mas Ruth não se mexeu. Enquanto Orfa desaparecia ao longe, voltando para Moabe, Ruth permaneceu firme ao lado de Noemi. Havia algo forte e constante em Ruth, algo que não a deixava ir embora. Noemi tentou convencê-la mais uma vez, mas Ruth não mudou de ideia. O que aconteceu a seguir se tornou uma das declarações mais poderosas de amor e lealdade já pronunciadas. Olhando nos olhos de Noemi, Ruth disse palavras que seriam lembradas para sempre, registradas em Ruth 1:16 a 17. Não insista para que eu te deixe ou me afaste de ti. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com severidade se qualquer coisa, além da morte, nos separar. Não era apenas uma promessa gentil. Ruth estava fazendo um voto profundo e pessoal. Ela estava deixando para trás tudo o que conhecia, sua terra, seu povo, suas crenças, para ficar ao lado de Noemi. Ao dizer, teu povo será o meu povo e teu Deus será o meu Deus, ela não estava apenas demonstrando compaixão. Ela estava abraçando uma nova vida, uma nova fé. Os anos com a família de Noemi haviam transformado seu coração. O Deus de Israel tocara sua alma de um jeito que nenhum Deus moabita jamais havia feito. Agora, ela estava pronta para se entregar por completo a essa fé e a esse futuro. Noemi não respondeu com palavras. Segundo o versículo 18, quando viu que Ruth estava realmente decidida a ficar, parou de insistir. Não havia mais por que tentar convencê-la. Ruth havia feito uma escolha que mudaria a vida das duas de maneiras que ainda não podiam imaginar. Assim, as duas mulheres, uma mais velha e cansada pela dor, a outra jovem e firme na fé, seguiram juntas rumo a Belém. O caminho de Moabe até Belém era longo e difícil. Eram cerca de 80 quilômetros, através de desertos e colinas íngremes. Era uma jornada perigosa, especialmente para duas mulheres sozinhas. Sem homens para protegê-las, estavam expostas a assaltantes ou coisas piores. Caminhavam durante o dia, descansando quando o calor se tornava insuportável. À noite, paravam onde encontravam abrigo, dividindo o pouco alimento que tinham. Enquanto andavam, Noemi contava histórias sobre Belém, como era antes da fome, quem talvez ainda estivesse lá e que tipo de vida poderiam ter. Ruth ouvia atentamente, tentando imaginar como seria viver naquele novo e desconhecido lugar. A cada passo, provavelmente pensava em tudo o que havia deixado para trás. Sua casa, seus parentes, suas memórias de infância e todo o conforto do que era familiar. Ela estava indo em direção a uma terra onde seria vista como uma estrangeira, uma moabita entre israelitas. O povo de Israel geralmente desprezava os moabitas, considerando-os descendentes de um passado vergonhoso e seguidores de deuses estrangeiros. Mesmo assim, Ruth não voltou atrás.
Sua lealdade a Noemi era mais forte do que qualquer medo do que a esperava. No fundo, talvez ela sentisse que essa jornada não era apenas sobre mudar de lugar. Parecia que estava entrando em algo maior, algo muito mais significativo. A cada dia que passava, elas se aproximavam mais de Judá. A paisagem começou a mudar. As colinas suaves de Moabe deram lugar às montanhas rochosas de Judá. Finalmente, após muitos dias de caminhada, a cidade de Belém surgiu à vista. Aninhada entre colinas verdes, a pequena cidade parecia tranquila sob a luz suave da primavera. Era a época da colheita da cevada. Os campos ao redor de Belém brilhavam dourados, prontos para serem colhidos. Para Noemi, aquela visão era ao mesmo tempo familiar e dolorosa. Era sua cidade natal, mas ela voltava como uma mulher transformada. Como diz Rute 1:19, assim as duas seguiram até chegarem a Belém, e quando chegaram, toda a cidade se agitou por causa delas. E as mulheres diziam, é esta Noemi? A chegada delas não passou despercebida. Belém era uma comunidade unida. Todos se conheciam. Muitos ainda lembravam de Noemi como a esposa de Elimeleque, a mulher que havia deixado a cidade anos atrás durante a fome. Agora ela estava de volta, sem o marido, sem os filhos, acompanhada apenas por uma jovem moabita. Surgiram perguntas. As pessoas saíam de casa, cochichando e apontando. É mesmo Noemi? Perguntavam umas às outras. A mulher que viam parecia mais velha, marcada pela dor e pelo tempo, quase irreconhecível comparada à mulher que um dia vivera ali. Noemi ouviu os sussurros e sentiu o peso dos olhares curiosos. 10 anos haviam se passado, cheios de alegrias e sofrimentos. Ela já não era a mesma e não queria ser tratada como se fosse. No versículo 20, Noemi respondeu, não me chamem de Noemi, disse. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. O nome Noemi significava agradável, mas ela já não se sentia assim. Pediu para ser chamada de Mara, que significa amarga, um reflexo de como a vida havia mudado profundamente. Ela não escondeu sua dor. No versículo 21, continuou, saí daqui cheia, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi? O Senhor se voltou contra mim. O Todo-Poderoso trouxe desgraça sobre mim. Noemi derramou sua dor sem reservas. Quando deixou Belém, tinha um marido, 2 filhos e sonhos. Agora voltava sem nada disso, apenas com uma jovem nora estrangeira ao seu lado. Aos olhos de Noemi, ela havia perdido tudo. Deus havia deixado sua vida vazia. Os moradores da cidade ouviram em silêncio, tocados pela profundidade da sua tristeza. Algumas mulheres mais velhas que haviam conhecido Noemi se aproximaram, oferecendo palavras suaves e consolo. Sentiam o peso do sofrimento dela e talvez lamentassem não ter ajudado mais quando sua família partiu em tempos difíceis. Enquanto isso, Rute permanecia em silêncio ao lado de Noemi, observando tudo ao seu redor. Agora, aquele era seu povo. Aquela cidade, aquelas ruas desconhecidas, seriam seu novo lar. Embora sentisse os olhares cautelosos e os julgamentos silenciosos, mantinha a cabeça erguida. Rute havia feito uma escolha e não iria recuar. Ficava ao lado de Noemi com uma força silenciosa. O último versículo do capítulo, Rute 1:22, diz: assim Noemi voltou, com Rute, sua nora moabita, que veio da terra de Moabe, e chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Esse pequeno detalhe carrega grande significado. Chegaram justamente no início da colheita da cevada, uma estação de recomeço. A primavera em Israel trazia mais do que colheitas. Era tempo de celebração, incluindo a festa da Páscoa, lembrança da libertação e da esperança dadas por Deus. Mas para Noemi e Rute, aquela estação trazia incerteza.
eram 2 viúvas, sem maridos ou parentes homens para protegê-las. Tanto na sociedade israelita quanto na moabita, as mulheres dependiam dos homens, pais, maridos ou filhos, para sobreviver. Sem eles, a sobrevivência era difícil. Precisariam de abrigo. Talvez Noemi ainda tivesse alguma terra em Belém, embora não soubessem se já havia sido tomada por outros durante sua ausência. Mais urgente ainda, precisavam de alimento. Isso significava que teriam que trabalhar. Felizmente, a lei de Israel incluía provisões para pessoas nessa situação. Uma delas era a prática da respiga. Isso queria dizer que, durante a colheita, os trabalhadores eram instruídos a não recolher todos os grãos. O que caísse deveria ser deixado para os pobres, as viúvas e os estrangeiros. Levítico 23, 22 diz: quando fizerem a colheita da terra, não recolham até os cantos do campo, nem apanhem o que cair. Deixem isso para os pobres e os estrangeiros. Para Ruth e Noemi, essa lei se tornaria uma fonte de esperança nos dias seguintes. A colheita havia começado, e com ela, a chance de conseguir comida. Talvez até uma forma de viver naquela primeira noite em Belém, enquanto se acomodavam onde podiam, provavelmente conversaram em voz baixa, tentando entender qual seria o próximo passo. Ruth, acostumada ao trabalho duro, provavelmente se ofereceu logo para ir buscar alimento. Noemi, conhecendo as tradições do seu povo, deve ter explicado como funcionava a respiga. E assim, terminou o primeiro dia delas em Belém, cansadas da longa viagem, diante de um futuro incerto, mas com a sensação de terem voltado para o lugar certo. Para Noemi, voltar para casa era agridoce. As ruas guardavam lembranças de sua antiga vida. Para Ruth, porém, aquilo era o começo de um capítulo totalmente novo, cheio de rostos desconhecidos, costumes diferentes e muitos desafios. Mas ela estava decidida. Antes mesmo do sol nascer por completo, Ruth já estava de pé. Ela olhou para Noemi ainda descansando e decidiu em silêncio que era hora de agir. Elas precisavam de comida, e os campos estavam cheios de cevada madura. A época da colheita havia começado, e aquele era o momento de agir. Em Israel, Deus havia dado um mandamento para proteger os mais vulneráveis, estrangeiros, viúvas e os pobres. Levítico 19, 9 a 10, deixava isso claro. Durante a colheita, as pessoas não deviam recolher cada espiga ou colher até as bordas dos campos. O que caísse durante o processo devia ser deixado para os necessitados. Isso se chamava respigar. Era uma lei feita para que ninguém passasse fome, nem mesmo quem não tinha terra ou renda. Ruth havia aprendido sobre essa prática com Noemi, e agora estava pronta para colocá-la em prática. Ela não queria depender totalmente de sua sogra, nem ser um peso. Queria ajudar, contribuir e garantir que tivessem o que comer. Então, tomou uma decisão. Deixe-me ir aos campos apanhar as espigas que sobrarem, atrás de alguém que me permita isso, disse Ruth a Noemi, como está em Ruth 2:2. Ela foi respeitosa ao pedir permissão, mas também mostrou coragem e disposição para agir. Ruth não era do tipo que ficava esperando. Ela estava pronta para fazer sua parte. Noemi reconheceu sua determinação e concordou. Vá, minha filha, respondeu. Talvez tenha lhe dado conselhos sobre onde ir ou como se comportar entre estranhos, mas no fim confiou no coração e no discernimento de Ruth. Assim, com um cesto vazio e o coração cheio de esperança, Ruth saiu em direção aos campos. Ela não conhecia ninguém naquela cidade. Não tinha guia. Apenas seguiu o caminho, procurando onde os trabalhadores já estivessem colhendo. Finalmente chegou a um campo onde os ceifeiros já estavam recolhendo a colheita. Ruth se juntou por trás, recolhendo a cevada que caía no chão. Segundo Ruth 2:3, ela começou a respigar atrás dos ceifeiros. Era um trabalho quente e cansativo. Ruth se abaixava repetidas vezes, pegando cada espiga que encontrava e colocando cuidadosamente em seu cesto.
Seus músculos doíam, seus pés estavam cansados, mas ela continuava, pensando em Noemi e na necessidade que compartilhavam. O que Ruth não sabia era que o campo que escolhera pertencia a um homem chamado Boaz. Como o versículo continua, por acaso ela estava colhendo num campo pertencente a Boaz, da família de Elimeleque. Parecia coincidência, mas não foi acaso. Aquele não era um campo qualquer. E Boaz não era um homem qualquer. Ele era um proprietário rico e respeitado em Belém. Mais importante ainda, era um parente próximo de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Segundo a tradição israelita, ele era o que se chamava de resgatador, alguém com o direito e a responsabilidade de ajudar a família de um parente em tempos de necessidade. Enquanto Ruth trabalhava, outros no campo começaram a notá-la. Sua aparência, seu sotaque, até a forma como se movia, deixavam claro que ela não era dali. Alguns a olhavam com desconfiança, outros com curiosidade. Mas Ruth não se deixou distrair. Ela manteve o foco, recolhendo cada grão com silêncio e dedicação. Não descansava, não reclamava. Ficava de pé, colhendo desde cedo. Outros respigadores vinham e iam, mas Ruth permanecia. Mais tarde, até o responsável pelos trabalhadores comentaria como ela havia trabalhado incansavelmente sem pausa. E então, como se fosse o momento certo, Boaz chegou para verificar a colheita. Era mais um dia comum para ele, até que viu alguém desconhecido trabalhando entre os outros. Boaz vinha da cidade e saudou seus trabalhadores com cordialidade. "O Senhor esteja com vocês", disse ele. E eles responderam, "O Senhor te abençoe", como está em Ruth 2:4. Isso mostrava que Boaz não era apenas um homem de posição, mas também de caráter e fé. Ele respeitava seus trabalhadores e eles o respeitavam. Enquanto caminhava entre os ceifeiros, algo chamou sua atenção. Uma jovem que ele não reconhecia trabalhava entre os respigadores. Havia algo diferente nela. A maneira como se movia, sua dedicação, sua força silenciosa. Curioso, Boaz perguntou ao encarregado, "A quem pertence aquela moça?" Ruth 2:5. Era uma pergunta simples, mas abriria uma porta que mudaria vidas para sempre. O responsável explicou o que sabia. "É a moabita que voltou de Moabe com Noemi", respondeu. "Ela pediu permissão para respigar atrás dos ceifeiros e está aqui desde cedo. Descansou apenas um pouco no abrigo." Ruth 2:6-7. O homem não só identificou Ruth, como também elogiou sua atitude e dedicação. Ela havia mostrado humildade ao pedir permissão e trabalhava com constância há horas. Isso dizia muito sobre quem ela era. Boaz já sabia que Noemi havia voltado a Belém. Sabia que ela era viúva de Elimeleque. E agora, ali em seu campo, via a jovem que ficara ao lado de Noemi, a moabita cuja fidelidade já começava a ser comentada. Essa mulher estrangeira havia tomado a decisão corajosa de deixar tudo para trás para acompanhar sua sogra idosa. Boaz, tocado por sua bravura e lealdade, sentiu-se movido a falar com ela pessoalmente. Aproximou-se de Ruth com bondade e respeito, não como se ela fosse inferior ou apenas uma forasteira, mas como alguém digna de compaixão e honra. "Ouça, minha filha", disse Boaz a ela, como registrado em Ruth 2:8. "Não vá respigar em outro campo. Fique aqui e trabalhe junto com as moças que colhem para mim." Ele não apenas permitia que Ruth colhesse em seu campo, ele a convidava a permanecer ali, oferecendo proteção e a segurança de estar perto de outras mulheres que trabalhavam para ele. No versículo 9, Boaz acrescentou, "Fique de olho no campo onde os homens estão colhendo e siga junto com as moças. Eu já avisei os rapazes para não tocarem em você, e quando estiver com sede, beba da água que eles tiraram." Boaz estava oferecendo mais do que permissão. Ele fazia questão de garantir que Ruth estivesse segura. Para uma mulher estrangeira entre trabalhadores homens, essa proteção era essencial.
Além disso, ele garantiu que ela tivesse acesso à água trazida por seus servos. Um gesto simples, mas poderoso, que oferecia alívio do calor. Ruth ficou emocionada com tanta bondade inesperada. Ela esperava, no máximo, ser tolerada, nunca acolhida com tanta generosidade. Seguindo o costume da época, curvou-se até o chão e perguntou com sinceridade: por que encontrei favor aos teus olhos, a ponto de te importares comigo, sendo eu estrangeira? Ruth 2:10. Sua pergunta vinha de um lugar de humildade e surpresa. Por que um homem de tão alta posição em Israel se importaria com alguém como ela, uma moabita, de um povo antes considerado inimigo? A resposta de Boaz revelou que sua bondade vinha da admiração pelas escolhas de Ruth. Como lemos nos versículos 11 e 12, Boaz disse: contaram-me tudo o que você fez por sua sogra depois da morte do seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia. Que o Senhor recompense o que você fez, que você receba uma grande recompensa do Deus de Israel, sob cujas asas veio buscar refúgio. Sua bondade não era aleatória. Era uma resposta à lealdade profunda e ao sacrifício que Ruth havia demonstrado. Boaz soubera de sua história, de como ela abrira mão de tudo para ficar com Noemi e encontrar refúgio sob a proteção do Deus de Israel. Ruth, tocada pelas palavras dele, respondeu com graça e humildade: espero continuar sendo bem recebida por ti, meu Senhor, disse ela. Tu me consolaste e falaste com bondade a esta tua serva, embora eu nem tenha a posição de uma das tuas criadas. Ela sabia o quanto aquela honra era grande e não a considerava garantida. A conversa poderia ter terminado ali, mas a generosidade de Boaz não havia acabado. Na hora da refeição, ele a convidou para comer com os outros. No versículo 14, lemos: na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, coma um pedaço de pão e molhe no vinagre. Ela se sentou com os ceifeiros e ele lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até se fartar e ainda sobrou. Esse tipo de convite era extraordinário. Uma respigadora, especialmente uma estrangeira, nunca seria normalmente recebida à mesa do dono do campo. Mas Boaz a tratou como parte da família, garantindo que ela não só tivesse o suficiente para comer, mas até mais do que precisava. Sua bondade ia muito além do esperado. Mesmo após a refeição, Boaz continuou cuidando de Ruth. Quando ela voltou ao trabalho, ele deu instruções discretas aos seus trabalhadores, segundo os versículos 15 e 16. Deixem-na respigar entre os feixes e não a repreendam. Pelo contrário, tirem algumas espigas dos molhos e deixem-nas cair para ela apanhar, e não a impeçam. Isso ia muito além do que a lei básica da respiga exigia. Boaz não apenas permitia que Ruth recolhesse o que sobrava, ele organizava para que mais grãos fossem deixados de propósito, mas fez isso de maneira discreta, preservando a dignidade dela. Ruth continuaria trabalhando pelo alimento, mas levaria muito mais do que esperava. Assim, Ruth ficou no campo até o entardecer, trabalhando sem parar sob o sol. Quando terminou e separou os grãos que havia recolhido, juntou cerca de 1 efa de cevada. Ruth 2:17. Era uma quantidade grande, o suficiente para alimentar ela e Noemi por vários dias. Carregando o saco pesado, Ruth voltou para casa. Estava ansiosa não só para levar o alimento, mas para contar tudo o que havia acontecido. Quando Noemi viu a quantidade de grãos, ficou espantada. Onde você respigou hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que cuidou de você, exclamou ela. Ruth 2:19. Ficou claro que Ruth havia recebido um favor incomum. Normalmente, uma respigadora não voltava com uma colheita tão grande em um só dia. Ruth, então, contou toda a história, o tempo que passou no campo, a bondade que recebeu e o homem que lhe mostrou tanta generosidade. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz, disse ela,
sem imaginar o impacto que aquele nome teria sobre Noemi. De repente, a expressão de Noemi mudou. A esperança reacendeu. "Que o Senhor o abençoe", exclamou no versículo 20. Ele não deixou de mostrar sua bondade nem aos vivos, nem aos mortos. Então Noemi revelou algo que Ruth ainda não sabia. Aquele homem é nosso parente próximo. Ele é um dos nossos resgatadores. Noemi enxergava uma conexão que Ruth ainda não compreendia. Boaz não era apenas um homem generoso. Ele podia ter um papel muito maior em suas vidas. Boaz não era apenas alguém bondoso que ajudava uma viúva em dificuldades. Ele ocupava um papel importante na tradição de Israel. Ele era um goel, um resgatador. Pela lei de Moisés, um goel era um parente homem próximo com o direito e até o dever de preservar o nome e os bens de um familiar falecido. Quando um israelita morria sem filhos, o parente mais próximo era esperado para se casar com a viúva e gerar um filho em nome do falecido. Essa prática era conhecida como Lei do Levirato, explicada em Deuteronômio 25, versículos 5 a 6. Se irmãos vivessem juntos e um deles morresse sem deixar filhos, a viúva não deveria se casar com alguém fora da família. O irmão do falecido deveria casar-se com ela, e o primeiro filho dessa união herdaria o nome do homem que havia morrido, para que sua memória não desaparecesse de Israel. Além do casamento, o resgatador também tinha o direito de recomprar terras da família que haviam sido vendidas por causa da pobreza, como está escrito em Levítico 25:25. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte das suas terras, o parente mais próximo deverá vir e resgatar o que foi vendido. Para Noemi, descobrir que Boaz era um goel reacendeu uma esperança. Não apenas para sobreviver, mas para ver seu futuro restaurado. Como Boaz era parente de Elimeleque, o falecido marido de Noemi, ele tinha o direito legal de se casar com Ruth e, possivelmente, recuperar qualquer terra que antes pertencesse à família animada. Com isso, Ruth contou mais a Noemi sobre o que Boaz havia dito. Ele até me disse para ficar com os trabalhadores dele até que toda a colheita termine. Contou, conforme está escrito em Ruth 2:21. Isso significava que Boaz havia prometido protegê-la não apenas por um dia, mas durante toda a temporada da colheita. Noemi viu isso como um sinal de Deus, uma porta que estava se abrindo. Ela incentivou Ruth a aceitar a oferta de Boaz. "É bom, minha filha, que vás com as moças dele, assim ninguém te incomodará em outro campo", disse ela no versículo 22. Era mais seguro e mais sensato para Ruth permanecer sob os cuidados de Boaz. E assim, Ruth continuou a respigar nos campos de Boaz, junto com suas trabalhadoras, durante toda a colheita da cevada e do trigo. Nesse período, ela permaneceu com Noemi, levando para casa tudo o que colhia. Foi uma estação de paz e estabilidade, algo que ambas não experimentavam havia muito tempo. Mas, com o passar das semanas e o fim da colheita se aproximando, Noemi começou a pensar no futuro. A respiga era uma solução temporária. Quando a colheita acabasse, como sobreviveriam nos meses seguintes? Inspirada por tudo o que havia acontecido, Noemi começou a elaborar um plano ousado, um que poderia garantir um futuro duradouro para as duas. Em Ruth 3, 1 a 4, Noemi compartilhou sua ideia. "Minha filha", disse ela, "não devo procurar um lar para ti, onde sejas bem cuidada. Boaz, com cujas moças estiveste trabalhando, não é ele nosso parente? Esta noite ele estará limpando a cevada na eira. Lava-te, perfuma-te e veste tua melhor roupa. Depois desce até a eira, mas não te deixes ver por ele até que tenha terminado de comer e beber. Quando ele se deitar, repara bem onde ele se deita. Então vá e descubra seus pés. E deita-te, ele te dirá o que deves fazer." Esse plano trazia riscos. Para quem não conhecia os costumes de Israel, poderia parecer impróprio ou até escandaloso. Afinal,
Noemi estava mandando Rute encontrar Boaz à noite num lugar reservado. Mas Noemi conhecia o caráter de Boaz, confiava em sua integridade e acreditava na honra das leis do povo de Deus. Ao descobrir os pés de Boaz e deitar-se ao lado dele, Rute não estaria agindo com sedução, mas de forma simbólica. Estaria lembrando Boaz com respeito de seu papel como resgatador, mostrando que ela estava disponível para o casamento e buscando sua proteção segundo a lei. Era uma forma silenciosa e digna de fazer um pedido sagrado. Rute confiava em Noemi. Já havia visto a bondade de Boaz. Havia experimentado o cuidado de Deus. Por isso respondeu com obediência simples. Farei tudo o que disseste, respondeu ela no versículo 5. Era um passo de fé, não apenas no plano de Noemi ou na honra de Boaz, mas no Deus de Israel, a quem Rute havia escolhido seguir. Com o fim da colheita, a eira tornou-se um lugar de celebração. Boaz, como dono da terra, supervisionava a separação da cevada, o último passo para separar o grão da palha. Era um tempo alegre, recompensa após semanas de trabalho intenso. Em Rute 3:7 lemos: depois que Boaz comeu e bebeu e estava de bom humor, foi deitar-se perto do monte de grãos. Então Rute se aproximou em silêncio, descobriu seus pés e deitou-se. Boaz não estava embriagado, apenas satisfeito após a refeição e pronto para dormir ao lado da colheita, como era costume na época. A eira era um lugar aberto, em um monte onde o vento ajudava na separação do grão. Os donos costumavam dormir ao lado dos montes de grãos para proteger a colheita contra ladrões. Boaz, seguindo essa tradição, preparou-se para passar a noite ao lado do que havia colhido. Rute seguiu cuidadosamente as instruções de Noemi. Tomou banho, se perfumou e vestiu sua melhor roupa. Esperou até que os trabalhadores dormissem e que Boaz se deitasse. Então, com passos silenciosos, aproximou-se, descobriu seus pés e deitou-se. Para ouvidos modernos, isso pode soar sugestivo, mas naquela cultura era entendido como um gesto respeitoso. Rute estava humildemente pedindo a Boaz que estendesse o canto da capa sobre ela, uma maneira simbólica de pedir proteção, casamento e um futuro sob seus cuidados. Era um gesto ligado ao pacto e ao papel do resgatador. Por volta da meia-noite, Boaz acordou, talvez sentindo frio nos pés descobertos ou percebendo um movimento ao lado. Como diz Rute 3:8, o homem estremeceu e virou-se, e eis que havia uma mulher deitada aos seus pés. Imagine sua surpresa ao acordar na escuridão e encontrar alguém ali ao seu lado. Quem és tu? Boaz perguntou no escuro, como está registrado em Rute 3:9. Ele não podia ver claramente com pouca luz. Rute respondeu sem hesitar: sou Rute, tua serva. Estende o teu manto sobre tua serva, pois tu és resgatador. Sua resposta foi clara e intencional. Ela se identificou, mas também fez um pedido ousado. Estende o teu manto sobre tua serva. Era uma expressão poética e profundamente simbólica, um pedido de casamento. Ela não apelava à emoção dele, mas ao seu papel legal e moral como resgatador da família. Um goel. Era o tipo de momento que poderia ser facilmente mal interpretado. Uma jovem se aproximando de um homem no meio da noite, em um lugar onde ninguém mais estava vendo, poderia parecer impróprio. Mas Boaz entendeu exatamente o que Rute queria dizer. Ele reconheceu a integridade e a coragem em suas palavras. Não havia sedução em suas ações, apenas uma dignidade silenciosa. Sua resposta nos versículos 10 a 11 revelou tanto seu caráter quanto o respeito profundo que tinha por ela. Que o Senhor te abençoe, minha filha. Este teu último gesto de bondade foi ainda maior do que o primeiro, pois não foste atrás de homens mais jovens, sejam ricos ou pobres. Não tenhas medo. Farei por ti tudo o que pediste, pois todos em minha cidade sabem que és uma mulher virtuosa. Boaz não viu o pedido como atrevimento, viu como um ato de lealdade e coragem.
uma demonstração de fidelidade a Noemi e de respeito à família do falecido marido. Ruth não buscou riqueza nem juventude. Escolheu aquilo que era certo, e Boaz a honrou por isso. Todos em Belém, ele disse, reconheciam sua integridade. Mas havia uma complicação. Boaz, um homem que valorizava a justiça e a lei, revelou algo importante. É verdade que sou resgatador da família, disse ele no versículo 12, mas há outro parente mais próximo do que eu. Segundo a lei israelita, o direito de resgatar uma família, seja por meio do casamento ou da recompra de terras, pertencia primeiro ao parente homem mais próximo. Boaz não podia simplesmente assumir esse papel sem antes dar ao outro homem a oportunidade. Tudo precisava ser feito da maneira correta. Então Boaz fez uma promessa a Ruth: fique aqui esta noite. Pela manhã, se ele quiser redimir você, que o faça. Mas se ele não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu o farei. Fique deitada até de manhã. Ruth 3:13. Ruth permaneceu em silêncio aos pés de Boaz até o primeiro sinal de luz. Mas Boaz, sempre atento à honra dela, quis proteger sua reputação. Não queria que ninguém a visse e tirasse conclusões precipitadas. O versículo 14 diz: ela se levantou antes que se pudesse reconhecer alguém, e ele disse: não se saiba que uma mulher esteve na eira. Antes que ela partisse, Boaz lhe ofereceu um presente generoso. Traga o manto que está usando, disse ele. Ruth o segurou e ele o encheu com 6 medidas de cevada e o colocou sobre os ombros dela. Ruth 3:15. Isso não foi apenas um gesto de generosidade. Foi um sinal de seu cuidado contínuo com Ruth e Noemi, independentemente da decisão do outro parente. Ruth voltou para casa, levando alimento e esperança. O encontro noturno havia sido cheio de riscos, mas terminou com consolo e uma promessa. Agora, tudo dependia de como Boaz lidaria com o próximo passo. Logo pela manhã, Boaz foi direto ao portão da cidade. No antigo Israel, o portão não era apenas uma passagem, era o centro da vida comunitária. Era onde os casos legais eram tratados, acordos firmados e decisões testemunhadas pelos anciãos. Boaz sabia que ali era o lugar certo para resolver a questão. Como explicam Ruth 4:1-2, Boaz sentou-se no portão e naquele momento o outro resgatador passou por ali. Boaz o chamou. Venha aqui, meu amigo, e sente-se. Então o homem se aproximou. Em seguida, Boaz reuniu 10 anciãos da cidade e pediu que se sentassem como testemunhas. Ele não mencionou o nome do parente, possivelmente porque, no fim, esse homem recusaria agir como resgatador e seu nome não seria lembrado na história. Mas Boaz o tratou com respeito e conduziu tudo com correção. O número de anciãos, 10, era significativo. Garantia que a conversa fosse pública e legalmente válida. Boaz estava garantindo que tudo fosse feito de forma transparente e indiscutível. Com todos presentes, Boaz apresentou o assunto. Ele disse: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo a terra que pertencia ao nosso parente Elimeleque. Pensei em informar você e dar-lhe a chance de redimi-la diante destas testemunhas. Se quiser comprá-la, faça-o. Mas se não quiser, diga-me, para que eu saiba. Você tem o primeiro direito e eu sou o próximo. Ruth 4:3-4. Nesse momento, Boaz mencionou apenas a terra. Segundo as leis de Israel, se uma família perdia terras por causa da pobreza, um parente próximo podia e deveria comprá-las de volta para manter a propriedade na linhagem da família. Era uma das principais responsabilidades de um Goel, um resgatador. Vendo a oportunidade de expandir suas propriedades e adquirir um bem valioso, o parente respondeu rapidamente: eu a redimirei. Ruth 4:4. Ele não hesitou, mas Boaz ainda não havia revelado tudo. Ele parecia disposto a cumprir seu dever, pelo menos no que dizia respeito às terras. Mas então, Boaz compartilhou um detalhe importante que havia deixado para o final.
Ao comprar a terra de Noemi, disse Boaz, você também deve tomar Rute, a moabita, como esposa. Ela é viúva do homem que morreu, e casar-se com ela faz parte de preservar o nome e o legado da família. Esse momento, descrito no versículo 5, foi o verdadeiro ponto de virada. Boaz deixou claro, a terra não vinha sozinha. Ela vinha com a responsabilidade de se casar com Rute, para que um futuro filho pudesse continuar o nome e a herança de seu falecido marido, Malom. Isso significava que qualquer filho nascido da união com Rute não seria legalmente considerado filho do novo marido, mas herdaria o nome de Malom. E a terra comprada acabaria pertencendo àquele filho, não aos filhos ou herdeiros do próprio homem. Isso mudou completamente a situação para o outro resgatador. O que parecia ser uma boa oportunidade financeira, acrescentar terras ao seu patrimônio, agora parecia um peso. Ele teria que investir em algo que, no fim, não beneficiaria sua própria linhagem familiar. Sua resposta foi direta e honesta. Então, não posso redimi-la. Isso poderia prejudicar a minha herança. Redima você. Eu não posso. Esse é o versículo 6. O homem desistiu e deixou que Boaz assumisse o lugar dele, permitindo que Boaz prosseguisse publicamente, conforme a tradição da época naquele tempo em Israel. Para formalizar uma transação de resgate ou transferência, uma pessoa tirava a sandália e a entregava à outra como sinal de acordo. Essa prática é descrita no versículo 7. Então, o parente tirou sua sandália e a entregou a Boaz, dizendo, fique com ela. O versículo 8 mostra o simbolismo. Ao entregar sua sandália, ele deu oficialmente a Boaz o direito legal de agir como resgatador. Sem mais obstáculos, Boaz voltou-se aos anciãos e à multidão reunida. Ele falou claramente, hoje vocês são testemunhas. Comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, Quilion e Malom, e tomei Rute, a moabita, viúva de Malom, como esposa. Estou fazendo isso para que o nome do falecido continue com sua herança e para que seu nome não desapareça de sua família nem da sua cidade. Vocês são testemunhas hoje. Mas havia um detalhe importante. Boaz, um homem que valorizava a justiça e a lei, revelou algo essencial. É verdade que sou resgatador da família, disse ele no versículo 12. Mas há outro parente mais próximo do que eu. De acordo com a lei israelita, o direito de resgatar uma família, seja pelo casamento ou pela recompra de terras, pertencia primeiro ao parente mais próximo. Boaz não podia simplesmente assumir esse papel sem antes dar ao outro homem a oportunidade. Tudo precisava ser feito da maneira correta. Então Boaz fez uma promessa a Rute. Fique aqui esta noite. Pela manhã, se ele quiser redimi-la, que o faça. Mas se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu a resgatarei. Fique deitada até de manhã. Rute 3:13. Rute permaneceu em silêncio aos pés de Boaz até o amanhecer. Mas Boaz, sempre preocupado com a reputação dela, quis protegê-la. Não queria que alguém a visse e pensasse mal. O versículo 14 diz, ela se levantou antes que alguém pudesse reconhecê-la e ele disse, não se saiba que uma mulher esteve na eira. Antes que ela partisse, Boaz lhe ofereceu um presente generoso. Traga o manto que está usando, disse ele. Rute estendeu o manto e ele o encheu com 6 medidas de cevada e o colocou sobre os ombros dela. Rute 3:15. Esse gesto era mais do que generosidade. Era uma demonstração do cuidado contínuo dele por Rute e Noemi, independentemente da decisão do outro parente. Rute voltou para casa levando alimento e esperança. O encontro noturno, embora arriscado, terminou com consolo e uma promessa. Agora, tudo dependeria de como Boaz resolveria o próximo passo. Logo cedo, Boaz foi ao portão da cidade. No antigo Israel, o portão era mais do que uma passagem. Era o centro da vida pública. Era onde se tratavam questões legais, firmavam-se acordos e testemunhas eram reunidas. Boaz sabia que aquele era o lugar certo para resolver o assunto.
Como descreve em Rute 4, 1-2, Boaz sentou-se no portão e, naquele exato momento, o outro resgatador passou. Boaz o chamou. Venha aqui, amigo, e sente-se. O homem se aproximou. Então, Boaz reuniu 10 anciãos da cidade e pediu que se sentassem como testemunhas. Ele não mencionou o nome do parente, talvez porque no fim esse homem recusaria agir como resgatador, e por isso seu nome não seria lembrado na história. Mas Boaz o tratou com respeito e conduziu tudo com correção. O número de anciãos, 10, era importante. Garantia que a conversa fosse pública e juridicamente válida. Boaz estava fazendo tudo às claras, sem margem para dúvidas. Com todos reunidos, Boaz apresentou o caso. Ele disse: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo a terra que pertencia a Elimeleque, nosso parente. Achei que devia informá-lo e dar-lhe a oportunidade de redimi-la diante destas testemunhas. Se quiser comprá-la, compre. Se não, diga-me, pois sou o próximo na linha. Rute 4:3-4. Nesse momento, Boaz mencionou apenas a terra. Pela lei de Israel, se uma família perdesse terras por necessidade, um parente próximo deveria comprá-las para manter a herança na família. Era uma das obrigações do Goel, o resgatador. Vendo uma boa oportunidade, o homem respondeu prontamente: Eu a redimirei. Rute 4:4. Ele não hesitou, mas Boaz ainda não havia revelado tudo. Ele parecia disposto a cumprir o dever, pelo menos no que dizia respeito à terra. Mas então Boaz contou o detalhe mais importante. Ao comprar a terra de Noemi, disse Boaz, ele também deveria tomar Rute, a moabita, como esposa. Ela era viúva de Malom, e casar-se com ela fazia parte de preservar o nome e a herança da família. Esse momento, descrito no versículo 5, foi o ponto de virada. Boaz deixou claro: a terra vinha com responsabilidade. O filho nascido dessa união não levaria o nome do novo marido, mas o nome de Malom. E a terra acabaria sendo herdada por esse filho, não pelos filhos do resgatador. Isso mudou tudo. O que antes parecia um bom negócio, agora parecia um peso. O homem teria que investir em algo que não beneficiaria sua própria família no futuro. Ele respondeu com sinceridade: então não posso redimi-la. Isso colocaria minha herança em risco. Resgate você. Eu não posso fazer isso. Rute 4:6. Com isso, o caminho ficou livre para Boaz agir. Naquela época, para formalizar uma transação de resgate, a pessoa tirava a sandália e a entregava a outra como sinal de acordo. Rute 5:7. Então o homem tirou sua sandália e a entregou a Boaz, dizendo: fique com ela. Rute 4:8. Com o gesto, Boaz recebeu oficialmente o direito legal de agir como resgatador. Em seguida, voltou-se aos anciãos e à multidão. Hoje vocês são testemunhas. Comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, Quilion e Malom. Tomei Rute, a moabita, viúva de Malom, por esposa, para que o nome do falecido continue com sua herança e não desapareça da sua família ou da cidade. Vocês são testemunhas hoje. Versículos 9 e 10. Boaz não estava apenas tratando de uma questão legal. Ele estava declarando sua devoção a Rute e seu respeito pela memória de Malom. Ele seguiu a lei e também o coração por trás dela, garantindo que o nome de Malom continuasse vivo por meio de sua viúva e do futuro filho. A multidão respondeu com alegria e bênçãos. Nos versículos 11 e 12, os anciãos e todos os presentes disseram: somos testemunhas. Que o Senhor abençoe esta mulher que entra em tua casa, como abençoou Raquel e Lia, que juntas edificaram a casa de Israel. Que tenhas sucesso em Efrata e sejas conhecido em Belém. E por meio do filho que o Senhor te der com esta jovem, que tua família seja como a de Pérez, filho que Tamar deu a Judá. Eles colocaram Rute ao lado de Raquel e Lia, grandes mulheres na história de Israel, mães dos filhos que formaram as 12 tribos.
Foi uma maneira poderosa de mostrar o quanto respeitavam Ruth e o futuro que ela estava abraçando. Foi um ato extraordinário de honra reconhecer Ruth não como estrangeira, mas como alguém digna de estar entre as matriarcas de Israel. Os anciãos também mencionaram Tamar e Pérez, lembrando outra história incomum em que a linhagem familiar foi preservada em circunstâncias difíceis. Tamar, também viúva, teve um filho com seu sogro Judá. Esse filho, Pérez, se tornaria figura importante na tribo de Judá. Com o acordo selado no portão da cidade e celebrado com alegria, Boaz e Ruth estavam livres para se casar. Tudo agora era oficial e abençoado pela comunidade. O que começou como um ato simples, Ruth recolhendo espigas, tornou-se pelas mãos de Deus um casamento lembrado por gerações. Ruth 4,13 diz de forma direta: Boaz tomou Ruth como esposa. A Bíblia não descreve a cerimônia, mas deixa claro que a união foi verdadeira, legalmente reconhecida e apoiada por todos. A história agora estava selada pela lei e pelo amor. Boaz, um homem respeitado em Belém, e Ruth, uma moabita antes vista como forasteira, agora eram marido e mulher. Um encontro improvável que acabaria tendo papel essencial no futuro de Israel e do mundo. O versículo continua dizendo que o Senhor abençoou a união e Ruth engravidou. Ela deu à luz um filho. Essa gravidez era um sinal claro da bênção de Deus. Ruth foi casada com Malom por anos, mas não teve filhos. A Bíblia não fala de infertilidade diretamente, mas o fato de não haver filhos naquele casamento torna essa nova gravidez ainda mais significativa. Quando o bebê nasceu, a celebração não foi só dos pais, foi também de Noemi. As mulheres da cidade vieram felicitá-la. Louvaram ao Senhor por não ter deixado Noemi sem um resgatador. Esperavam que aquele menino se tornasse conhecido e respeitado em todo Israel. Elas disseram: Ele restaurará tua vida e te sustentará na velhice, pois tua nora, que te ama e vale mais do que 7 filhos, é quem o deu à luz. Versículos 14 e 15. O mais notável é que as mulheres celebraram com Noemi, não apenas com Boaz e Ruth. Isso reflete a tradição do casamento levirato, onde o filho era considerado descendente do falecido, herdando seu nome e suas posses. Para Noemi, que havia perdido marido e filhos, esse bebê representava uma restauração. As mulheres também reconheceram o valor imenso de Ruth. Dizer que ela valia mais do que 7 filhos era o maior elogio possível, numa cultura onde ter muitos filhos, especialmente homens, era visto como a maior bênção. Por seu amor e lealdade, Ruth deu a Noemi algo mais precioso do que tudo o que ela já teve. No versículo 16, lemos que Noemi pegou o menino nos braços e passou a cuidar dele. Isso não foi apenas carinho, foi um gesto que simbolizava um papel mais profundo, quase como uma adoção. Ela assumia aquele filho como continuidade da linhagem de Malom. Então, as vizinhas disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome, Obed. Obed se tornaria pai de Jessé, e Jessé foi pai de Davi. É o que lemos no versículo 17. O nome Obed significa servo ou adorador, sugerindo o desejo de que ele tivesse uma vida dedicada a Deus. Curiosamente, quem nomeou a criança foram as vizinhas, mostrando como toda a comunidade estava envolvida naquela alegria. Todos partilhavam a felicidade e entendiam o significado maior daquele nascimento. E o versículo 17 vai além de apenas nos dizer quem era o bebê. Ele aponta para o futuro. Obed seria o avô do rei Davi. O que começou como uma história silenciosa de dor e incerteza tornou-se parte fundamental da história de Israel. Para Boaz e Ruth, o nascimento de Obed completou a jornada linda e inesperada que viveram juntos. Para Noemi, foi como se a vida tivesse voltado. Seu coração se encheu de alegria após tanta perda. Para o povo de Belém, foi uma prova clara da fidelidade de Deus.
transformando dor em alegria e trazendo algo novo do que parecia perdido. A história de Ruth termina de forma surpreendente, com uma genealogia. Os últimos versículos, Ruth 4, 18 a 22, traçam a linhagem familiar de Perez até Davi. Assim está escrito: Perez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Essa não é apenas uma lista de nomes para encerrar a história. É a chave para entender o significado profundo de tudo o que aconteceu. Mostra que essa história aparentemente pequena, sobre uma viúva estrangeira e sua sogra fiel, teve um papel enorme no plano de Deus. Obed, filho de Ruth e Boaz, seria o pai de Jessé. E Jessé, como todo israelita sabia, era o pai de Davi, o maior rei da história de Israel, aquele que foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Isso significa que Ruth, uma mulher de Moabe, se tornou bisavó do rei Davi. Ela foi incluída na linhagem real de Israel. Isso se torna ainda mais impressionante quando lembramos como os israelitas viam os moabitas. Eles eram desprezados por serem descendentes de Moabe. O filho nascido da história perturbadora de Ló com sua filha mais velha, como descrito em Gênesis 19, 37. Segundo a lei de Moisés, havia regras rígidas contra os moabitas. Uma delas dizia que nenhum moabita ou amonita poderia entrar na Assembleia do Senhor, Deuteronômio 23. 3 afirma que nem até a 10ª geração um moabita poderia ser admitido. E, no entanto, vemos Ruth, antes uma estrangeira, completamente acolhida pelo povo de Israel. E ainda mais, honrada como ancestral do próprio rei Davi. Esse momento poderoso mostra que a fidelidade a Deus e o amor pelo seu povo podem superar divisões culturais e preconceitos antigos. Muito tempo depois, quando o Evangelho de Mateus apresenta os antepassados de Jesus, o nome de Ruth aparece diretamente. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Como diz Mateus 1:5, ela é uma das únicas 5 mulheres mencionadas em toda a genealogia de Jesus, o que mostra a importância da sua história no plano maior da redenção. A inclusão de Ruth na linhagem de Jesus nos ensina verdades profundas, que Deus muitas vezes age por meio de pessoas esquecidas, que a verdadeira pertença à família de Deus vem da fé, não da descendência. E que, ao longo da história, Deus tem moldado tudo com perfeição para cumprir seu plano. A história de Ruth não é apenas um relato bonito do passado. Ela carrega um significado espiritual poderoso que ainda inspira hoje. Uma das lições mais fortes é que Deus usa pessoas inesperadas para realizar grandes coisas. Ruth era uma forasteira, uma moabita, alguém considerada indigna de fazer parte da comunidade de adoração de Israel. Ela não tinha posição, nem influência, nem riqueza. Ainda assim, Deus a escolheu para fazer parte da linhagem que levaria ao Salvador do mundo. Como está escrito em 1 Coríntios 1, 27 a 28, Deus escolheu o que é loucura para envergonhar os sábios. Escolheu o que é fraco para envergonhar os fortes. Escolheu o que o mundo considera insignificante e desprezível para reduzir a nada o que é considerado importante. A presença de Ruth na genealogia de Jesus nos lembra que o plano de Deus sempre incluiu pessoas de todas as origens, não apenas uma nação. Como ele disse a Abraão em Gênesis 12:3, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E com Ruth, essa promessa começou a tomar forma. Ela foi um vislumbre do que viria em Apocalipse 7:9, quando pessoas de todas as tribos, povos e línguas estarão diante do trono de Deus. A história também revela um belo paralelo entre Boaz e Jesus. Boaz agiu como resgatador de Ruth,
Ele pagou um preço para garantir a terra e tomá-la como esposa, restaurando o que havia sido perdido. Da mesma forma, Jesus deu tudo para nos resgatar do pecado, trazendo-nos para uma nova e eterna relação com Ele. Como Paulo escreve em Efésios 1:7, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados, segundo as riquezas da graça de Deus. Boaz tinha o direito de resgatar Ruth por ser parente próximo. Da mesma forma, Jesus se fez humano, nosso irmão em carne, para poder nos representar e nos salvar. Hebreus 2:11 diz, tanto o que santifica quanto os que são santificados vêm de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Outro tema forte na história de Ruth é a presença silenciosa, mas constante da mão de Deus. Tudo parecia acontecer por acaso. Ruth simplesmente escolheu o campo de Boaz. Chegou em Belém justamente na época da colheita, encontrou Boaz na eira e o outro resgatador recusou. Mas nada disso foi coincidência. Todos esses eventos, como fios costurados com precisão, mostram que Deus estava nos bastidores, guiando cada passo para cumprir seu plano maior. O que parecia acaso era, na verdade, direção divina. Provérbios 16:9 diz, o coração do homem pode fazer planos, mas é o Senhor quem dirige seus passos. Esse versículo resume perfeitamente a jornada de Ruth e sua história. Também nos lembra que até pequenas escolhas feitas com fidelidade podem deixar um legado eterno. Quando Ruth disse a Noemi, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus, ela não fazia ideia de que esse ato de amor a colocaria na linha direta do Messias. Sua decisão de permanecer com Noemi e seguir o Deus de Israel teve efeitos muito além do que ela poderia imaginar. Da mesma forma, nossas decisões diárias de permanecer fiéis, mesmo quando parecem pequenas, podem ter um impacto profundo. Como Jesus disse em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. A história de Ruth traz à vida uma verdade que o apóstolo Paulo escreveria mais tarde em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Ruth, Boaz e Noemi passaram por dor, perda, pobreza e incertezas, mas Deus estava moldando a história o tempo todo. Ele não estava apenas abençoando aquele momento. Ele estava escrevendo uma história que chegaria até o rei Davi e, finalmente, até Jesus Cristo. A história deles se tornou uma bênção para o mundo inteiro. Se essa história tocou o seu coração, não guarde só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus está sempre agindo, em silêncio, com amor, nos bastidores. Talvez você conheça alguém que esteja enfrentando uma fase difícil ou alguém que precisa ouvir novamente que Deus é fiel. E se você ainda não se inscreveu neste canal, agora é o momento ideal para fazer parte da nossa família. Clique no botão de inscrição para não perder nenhuma das nossas histórias bíblicas e ative as notificações para ser o primeiro a saber quando um novo vídeo for publicado. Qual parte da história de Ruth mais tocou você? Conte nos comentários. Queremos muito ouvir você. A sua opinião é importante. E não se esqueça de curtir este vídeo para que essa linda mensagem de esperança e redenção chegue a ainda mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando as histórias poderosas e inspiradoras da Bíblia e como elas nos conduzem a Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e sua família.